Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor, amém? Eu quero rapidamente ler com você o texto de Atos, capítulo 7, versículo 55. Esse é o texto da nossa reflexão nessa noite. Atos, capítulo 7, versículo 55. Um versículo apenas, diz assim o texto. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Vou ler mais uma vez. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, para te louvar, cultuar, Senhor, a tua face e ouvir a tua palavra e sermos edificados e alimentados através dela. Nessa hora, Deus continua falando ao nosso coração, de modo que a tua palavra tenha um efeito pleno nos nossos corações e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós pensamos na história da igreja, nós percebemos que ela sempre foi marcada por personagens cujo caráter os identifica com Cristo. E como nós estamos, especialmente no mês da juventude, a escolha de Estevão para esta reflexão, para essa mensagem, não foi à toa. Estevão é um dos grandes nomes do Novo Testamento, um personagem emblemático e apesar dele ter uma narrativa curta no livro de Atos, naquele contexto, para a gente poder se basear, a mensagem estava sendo pregada ao povo e o povo estava aceitando a mensagem que os apóstolos estavam pregando. E com isso, a igreja naturalmente crescia, uma vez que o povo recebia essa mensagem, a mensagem do Evangelho. E uma vez crescendo, a igreja precisava de voluntários para assisti-la cada vez mais. E eis que então surge um pequeno problema no meio da igreja. Algumas mulheres viúvas, para ser mais exato, que eram ajudadas com alimentos, uma obra social que a igreja já praticava naquela época, elas não estavam recebendo a devida atenção. E diante desse pequeno entrave, os apóstolos se reuniram e decidiram escolher 7 homens para direcionarem suas atenções à obra de assistência que a igreja, como disse, já praticava. Uma vez que os apóstolos precisavam de dedicação exclusiva ao ministério da oração e da palavra. John MacArthur vai chamar isso de a mais elevada prioridade do líder cristão, a dedicação exclusiva ao ministério da palavra e da oração. Esse registro a gente vê lá em Atos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Então, os homens escolhidos, eles não eram qualquer pessoa. Não foi uma escolha aleatória que a igreja fez. Esses escolhidos, esses 7 homens escolhidos para essa tarefa, precisavam atender alguns requisitos. E isso está no versículo 3 do capítulo 6. Por exemplo, eles precisavam ter um bom testemunho. Ou seja, precisavam ser cristãos exemplares, homens fiéis a Deus, obedientes à sua palavra e amorosos no servir ao outro. Segundo, esses homens precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, de modo que era necessário terem vidas completamente controladas pelo Espírito Santo e, com isso, falar e agir com sabedoria em tudo. Sabedoria, é claro, inspirada pelo próprio Espírito. Olhando para esse cenário, a primeira coisa que vem à mente, numa leitura rápida desse texto, é que servir às mesas, distribuir alimentos ou tarefas administrativas que envolviam também essa tarefa, esse serviço, aparentemente deveria ser uma tarefa simples de ser executada, e de fato era. Mas o padrão de exigência para esses homens foi elevado. Porque se buscava, naquela época e nesse contexto, antes de qualquer coisa, qualificações espirituais nesses homens.
E Estevão é escolhido dentre os cristãos para ocupar a função de assistir os mais necessitados. Como disse anteriormente, as viúvas que estavam nesse quadro, né, de necessidade. Ao que tudo indica, Estevão era um jovem evangelista, e isso fica claro na narrativa do texto, principalmente no versículo 8, né, Atos 6:8, quando diz que ele fazia prodígios e maravilhas no meio do povo. Uma evidência, eu creio, contundente de que pelas mãos de Estevão, pela sua vida, o Espírito Santo curava pessoas que estavam doentes, libertava aqueles que estavam cativos, oprimidos, e também salvava por meio da pregação do Evangelho. E todos esses sinais, meus irmãos, apontavam para Deus. E isso fazia com que as pessoas que acompanhavam tudo isso, que viam Deus agir por meio de Estevão, por meio da vida de Estevão, ficassem perplexas quando testemunhavam essas obras que ele fazia, ou melhor, que Deus fazia por intermédio dele. E isso, de certa forma, causou uma oposição em alguns grupos que se propuseram, naquele momento, a discutir com Estevão. Naturalmente, Estevão ia às sinagogas e falava do Evangelho, e pregava e anunciava Jesus Cristo, mas o versículo 10 diz que aqueles homens, os seus opositores, não puderam resistir à sua sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E essa é uma evidência ou uma confirmação clara do cumprimento das palavras do próprio Jesus no Evangelho de Lucas. E eu queria ler esse texto com você. Lucas, capítulo 12, versículo 11 e 12. Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12. Que diz assim: palavras do Senhor Jesus: quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. No mesmo Evangelho de Lucas, palavras ainda de Jesus, agora no capítulo 21, versículo 15. Lucas 21, 15. Diz assim: pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. E aqui fica uma lição muito clara para mim e para você, meu irmão. É que quando nós estamos em comunhão com Deus, através da oração e a comunhão com a palavra do Senhor, comunhão diária com as Escrituras, nós nunca ficaremos sem respostas diante de qualquer acusação contra a nossa fé. Porque Deus sempre nos fará lembrar aquilo que nós já sabemos e que está na sua palavra. Ou seja, teremos todas as condições possíveis de responder sobre qualquer mazela da nossa sociedade e que vai de encontro à fé que nós professamos, porque qualquer princípio de boa conduta cristã já está na palavra de Deus e Ele nos fará lembrar de tudo isso. Continuando a narrativa, os de Estevão subornaram alguns homens para que estes o acusassem falsamente. Isso está lá no versículo 13, você pode acompanhar. E a primeira acusação contra Estevão foi a acusação de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E a segunda acusação foi que Estevão estava anunciando uma certa rejeição ao templo e à lei de Deus, e à lei dos judeus. E aí, eu quero ler com você o texto de Levíticos 24, 16. Levítico 24, 16, que diz assim: quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto.
Nada era mais sagrado para o judeu do que o templo e a lei. E a pena para esse tipo de pecado era a morte. Não importa se era alguém no meio do povo ou se fosse um estrangeiro, a pena era a morte. É daí que vem a acusação e, consequentemente, a sentença de morte contra Estevão. Fato é que os judeus tinham grande dificuldade, queridos, de entender a dimensão dessa nova comunhão com Deus por meio de Cristo, que agora habitava de modo particular em cada cristão. E essa nova dimensão ultrapassaria o culto antigo. E aí estava a dificuldade do judeu entender. Depois que acusaram Estevão, diz o versículo 15 do capítulo 6 ainda, que todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Literalmente, aqui o evangelista Lucas, ele se refere a uma pessoa que literalmente fica perto de Deus. O rosto de anjo que eles viram na pessoa de Estevão refletia algo como se a glória de Deus estivesse ali, e de fato estava. Era alguém que transmitia a presença de Deus no próprio olhar. E Estevão é perseguido por uma falsa acusação de blasfêmia. Ele é interrogado por seus opositores sobre a veracidade dos fatos, e ele começa a falar sobre a história de Israel, desde o chamado de Abraão até a morte do justo que foi enviado por Deus, que nesse caso ele se referia a Jesus Cristo. Isso está no versículo 52 do capítulo 7. De modo que a exposição de Estevão, a sua defesa, a sua pregação, é o mais longo sermão do livro de Atos, é praticamente todo o capítulo 7 do livro de Atos. E a estrutura, queridos, da exposição que Estevão faz, da sua defesa, do seu sermão, segue exatamente essa ordem. Primeiro, ele fala sobre quando Deus aparece a Abraão, isso está lá no capítulo 7, no versículo 2. Depois ele fala quando Deus estava com José, isso já no versículo 9 do capítulo 7. E ele também fala de quando Deus teve um encontro com Moisés no deserto, já no versículo 30 do capítulo 7. E por fim, seguindo a estrutura da sua exposição, que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas, isso no versículo 48 e do capítulo 7. Portanto, ouvir tudo isso que Estevão falou, toda a exposição e a argumentação de Estevão, deixou os líderes religiosos completamente enfurecidos. Porque mesmo reiterando a importância do tabernáculo na história, e Estevão ele destaca o tabernáculo na sua defesa, que era também considerado a casa de Deus, o que ele quis dizer é que nem o tabernáculo nem o templo deveriam ser considerados, não apenas pelos cristãos, mas também pelos judeus, a casa do Senhor. E isso literalmente falando, porque fica claro pela própria Escritura que a presença de Deus ela não pode ser restrita a um local específico, como por exemplo uma casa, ou um prédio, ou uma montanha, nada disso. Nada, absolutamente nada pode confinar a Deus ou inibir a sua presença ou a sua atividade na terra. Se nós não estivermos reunidos aqui, e isso é muito importante, se nós não estivermos reunidos aqui, meus irmãos, Deus também não estará. O prédio, por si só, não é a casa de Deus, porque se a igreja de Cristo não estiver aqui, Deus também não estará. O que eu estou dizendo para você, e eu preciso que você entenda isso, é que Deus está presente na vida e na comunhão da sua igreja. Quando, por algumas vezes, nós nos reuníamos ali na praça para oferecer um culto público a Deus, ali na praça, no coreto, para ser mais preciso, Deus estava lá, porque a sua igreja estava lá. Mas a praça, o coreto, onde nós nos reuníamos, por si só não é a casa de Deus. Assim como a sinagoga judaica também não era a casa de Deus, assim como o templo cristão também não é a casa de Deus.
porque Deus habita no meio da sua igreja. E se a igreja de Deus se reunir em uma caverna, como já faz em alguns países, onde a fé cristã é perseguida, Deus ali está. A defesa de Estevão, para falar sobre o lugar da morada de Deus, teve como base o texto do profeta Isaías, no capítulo 66. Esse é um texto importante, digno de nota. Isaías 66, versículo 1, que diz assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Em outras palavras, o profeta Isaías está dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas, de modo que todo o universo é a sua morada, e não um local específico, não uma casa, não um prédio, não um templo, uma sinagoga, uma montanha, uma caverna, não. Todo o universo é a morada de Deus. John Stott diz que se Deus realmente possui uma casa aqui na terra, então essa casa está no meio do povo no qual Deus vive. Saiba de uma coisa, meu irmão, Deus está procurando por corações quebrantados em que possa morar, corações não apegados à religiosidade, que muitas vezes coloca Deus em uma caixa, reduz Deus a um mero objeto, mas corações dispostos a um compromisso sério com Ele. Estevão ainda afirma que quem estava desrespeitando a lei da mesma forma que os seus antepassados eram aqueles que agora estavam o acusando. E ele traz novamente a figura de Moisés, a cena, afirmando que quando os pais do passado não quiseram obedecer ao profeta, estavam negando a lei de Deus. Quando a gente lê o capítulo 7, percebemos que todo o discurso de Estevão está embasado no que diz a Escritura, e isso eu me refiro ao Antigo Testamento. Estevão enxerga o Israel de ontem, o Israel do passado, do Antigo Testamento, com o Israel de hoje, ou melhor, o Israel do tempo dele, como uma só unidade. É como se ele visse os profetas que foram rejeitados e perseguidos, justamente porque anunciaram a vinda do justo. Por isso, não é de se surpreender, e eu tenho certeza que isso não foi uma surpresa para Estevão, que hoje os filhos, que eram aqueles que estavam o acusando, os filhos dos pais do passado, se tornaram, naquele momento, até piores do que seus pais. Traidores, muito mais contundentes e muito mais assassinos do justo que acabara de vir, se referindo a Jesus Cristo. E isso nós vemos no versículo 52 e 53 do capítulo 7. Portanto, a morte de Estevão, queridos, que é narrada nos versículos 54 a 60 do capítulo 7, você pode ver isso depois, mostra que aqueles homens que estavam ali acusando Estevão, diante dele, com toda aquela fúria, raiva, pelas palavras que ele havia dito, se enfureceram de tal forma, que diz o texto que eles rilhavam os dentes contra Estevão, um sinal de grande fúria contra aquele homem, aquele jovem. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus que estava à direita do Pai, igualmente como no batismo de Jesus, quando os céus também se abriram. É importante ressaltar que a consciência judaica, ferida naquele momento ao ouvir isso, e longe de qualquer arrependimento, não pensou duas vezes, a não ser lançar Estevão para fora da cidade e o apedrejarem. Da mesma forma como no texto de Levíticos, o que acontecia contra aqueles que blasfemavam contra o templo e contra a lei. Infelizmente, queridos, a vida de Estevão foi curta, mas felizmente a morte de Estevão foi providencial, porque Deus usa a sua morte como um trampolim para que a mensagem de salvação pudesse se espalhar
e ser anunciada em todas as outras cidades ao redor de Jerusalém. E tudo isso porque logo após a morte de Estevão, começou uma grande perseguição contra a igreja e todos os cristãos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E à medida que os crentes fugiam da perseguição, eles também anunciavam a Jesus às pessoas que encontravam pelo caminho, demonstrando com isso uma profunda convicção de fé, a mesma convicção que testemunharam no jovem Estevão, e com isso a igreja continuava crescendo. O testemunho de Estevão, em momento algum, teve um viés de autodefesa ou medo de perder a própria vida. Estevão não aproveitou aquela oportunidade para se justificar. Em nenhum momento ele parece temer as consequências, ainda que elas fossem muito claras naquele momento e até fatais para com ele. Ele não teve medo. O que se pode prever é que ele sentia mesmo uma profunda dor pelo seu próprio povo. John Stott diz que a morte de Estevão estava cheia de Cristo. A morte de Estevão estava cheia de Cristo. Que testemunho de coragem, meus irmãos. Que testemunho exemplar para mim e para você. Ele tinha consciência da sua situação e do que iria acontecer, e ainda assim a glória de Deus é revelada a ele. Quando ele vê o céu se abrindo e viu Deus e Jesus. Paulo chega a afirmar em Atos 22:20, um pouquinho mais no final do livro de Atos, que quando Paulo está fazendo também a sua defesa contra a perseguição dos judeus, e diante também de alguns soldados romanos, líderes romanos, ele afirma que estava lá presente quando foi derramado o sangue de Estevão e que consentiu com a morte de Estevão, ou seja, ele aprovou a morte de Estevão. Paulo era um jovem, talvez da mesma idade de Estevão, quem sabe, e ele consentiu com tudo aquilo. A convicção de Estevão foi tamanha naquele momento que impressionou o jovem Saulo e contribuiu mais tarde para a sua conversão. Quase 30 anos depois da morte de Estevão, ainda o seu exemplo tocava o coração do apóstolo Paulo. F.F. Bruce diz que os últimos momentos de Estevão revelam uma descrição inesperadamente bonita e cheia de paz para uma morte bruta. Por fim, queridos, nós não temos mais detalhes, infelizmente, sobre a vida de Estevão, mas fato é que o ataque contra ele foi sim um sinal ainda maior do que viria a acontecer com a igreja em Jerusalém. John Stott diz ainda que Deus usou o testemunho de Estevão em palavras e em obras, na vida e na morte, para promover a missão da igreja. Às vezes eu olho para o testemunho de personagens como Estevão, de jovens como Estevão, e percebo o quão longe, muitas vezes, nós estamos do ideal de Deus. O quão distante, muitas vezes, eu estou daquilo que Deus espera de mim e de cada um de nós. E a pergunta que fica ecoando no nosso coração, no meu coração principalmente, é: o que nos falta, afinal de contas, para que Deus cumpra os seus propósitos e desígnios para as nossas vidas e para a vida da sua igreja? E a resposta para isso é: nos falta crescer, nos falta amadurecer. Existe um livro chamado Moldados por Deus, de Max Lucado, e que ele conta uma história curiosa. Ele conta que um jovem de 18 anos insistiu aos pais para que fosse trabalhar no verão, aqueles empregos de verão muito comum lá nos Estados Unidos. E ele conseguiu um emprego, trabalhou o verão todo e ficou ali por mais 2 meses, ao todo
3 meses de trabalho. Ele já não aguentava mais. Muita saudade de casa e o trabalho era pesado. E ele resolveu um belo dia ligar para os seus pais e contar tudo o que ele estava sentindo e o desejo de voltar para casa. Aquele jovem pegou o telefone, ligou para casa, a mãe atendeu, ficou muito feliz de ouvir a voz dele. O pai ficou na extensão do telefone também muito feliz de ouvir a voz do filho. E ele contando tudo o que estava passando, tudo o que estava vivendo e a saudade de casa. E aí, a mãe, já bastante emotiva, né, e quase dizendo para o filho, volta para casa que a gente está te esperando. O pai, naquele momento, interrompe a mãe, toma o telefone e diz, nós amamos você, mas já quebramos o seu prato. Essa frase é muito comum, é muito usada no interior do Texas, lá nos Estados Unidos, para ensinar aos filhos que eles precisam crescer. Era como se eles estivessem dizendo, filho, nós te amamos, mas é hora de crescer, é hora de amadurecer. Um testemunho de coragem, como o testemunho de Estevão, precisa ser forjado em cada um de nós, no temor e no crescimento, e na maturidade que vem de Deus. Porque só assim, queridos, nós seremos impactados de tal forma, ou da mesma forma, que o jovem Estevão também foi. Que nós tenhamos coragem, eu e você, de orar a Deus e permitir a Ele que quebre o nosso prato, a fim de nos fazer crescer e amadurecer, para enfim entender a sua vontade e realização dos seus desígnios nas nossas vidas e na vida da sua igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra. Quão maravilhoso, Senhor, foi o exemplo de Estevão e como ele fala ainda hoje aos nossos corações. Senhor, que Tu nos faça crescer, Pai, que Tu nos faça amadurecer nessa caminhada, na nossa caminhada cristã, de modo que entendamos, Senhor, a Tua vontade para cada um de nós e para a vida da Tua igreja, Senhor. Que Tu estabeleça nos nossos corações a coragem de abraçar, Senhor, a Tua vontade, independente do que possa acontecer conosco, da mesma forma como foi com a vida de Estevão. Usa, Senhor, as nossas vidas como um instrumento de multiplicação e proclamação da Tua palavra, para que a Tua igreja possa crescer, Senhor, alcançando perdidos lá fora. Pai, em nome de Jesus, oramos assim. Amém, Senhor. Receba essa palavra da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.